Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 27. Não vamos ler o texto neste momento, porém, no decorrer desta palavra, o Espírito Santo do Senhor há de ministrar os nossos corações, há de falar às nossas almas. O título da nossa palavra, o tema da nossa palavra, a jornada resiliente de Paulo em meio às tempestades. Amém? O título é grande, mas a palavra é poderosa, porque vai nos ensinar, irmãos, como devemos resistir às dificuldades, os problemas que surgem dia após dia. A jornada resiliente de Paulo em meio às tempestades. Para quem não sabe, o significado do adjetivo resiliente é a capacidade de se recuperar, de resistir, de adaptar ou de se ajustar bem diante das adversidades, das dificuldades, das situações desafiadoras. Resiliente é a habilidade de voltar ao estado normal, de se recuperar rapidamente após passar por momentos difíceis. Resiliência é enfrentar os desafios com coragem, flexibilidade e determinação. Oh, glórias! Uma pessoa resiliente é aquela que segue em frente. Não olha para as dificuldades, segue em frente. Alguém que é resiliente não se deixa dominar pelos problemas, mas ele tem aquela capacidade que é dada pelo Espírito Santo do Senhor de reiniciar a sua vida e continuar na caminhada em direção ao céu. Amém, amados? Na palavra de hoje, poderíamos usar como exemplo Jesus Cristo. Jesus realmente é um grande exemplo de resiliência, de alguém que enfrentou as dificuldades, não deixou se abater, seguiu em frente, venceu todos os problemas desafiadores, mas venceu-os. Oh, glórias! E quando tudo parecia perdido, eis que Jesus ressurge dentre os mortos. Eis aí um exemplo poderoso para as nossas vidas. No entanto, amados, nós temos um problema sério com Cristo Jesus. Todos nós, eu tenho, você com certeza tem. Nós olhamos para Cristo Jesus e o vemos diferente. Nós não conseguimos ver, nós não temos condições de ver a humanidade de Jesus. Nós temos plantado dentro da nossa cabeça que Jesus é o Filho de Deus, e essa verdade, amados, ela rouba-nos a capacidade de enxergar Jesus como um semelhante a nós. E olhamos para Cristo e o vemos como se fosse tipo assim, um super-homem, alguém acima da média. E nós muitas vezes não conseguimos nos espelhar em Cristo Jesus. Isso é algo meio que natural, automático. É meio que piloto automático na nossa existência, infelizmente. Portanto, nós vamos observar hoje a vida do apóstolo Paulo. Haja vista que ninguém tem dúvida, não vem aquele sentimento que Paulo era diferente. Sabemos que ele, nascido de mulher, a exemplo de Jesus, mas vivia, de certa forma, como nós vivemos. Jesus também viveu assim, amados, só que nós temos a ideia que Jesus era especial. E essa verdade do apóstolo Paulo é preciso que seja colocada em prática na nossa existência, que nós possamos observar a sua resiliência, a sua capacidade de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas, e que nós possamos fazer a mesma coisa. É evidente que para Paulo não foi fácil, e quem disse que para nós é fácil? Quem foi que afirmou para cada um de nós, a não ser os falsos profetas de plantão, que viver a verdade de Cristo é fácil? O próprio Cristo diz o contrário. Portanto, é preciso que estejamos prontos, porque as dificuldades virão. E da forma que veio sobre a vida do apóstolo Paulo,
também certamente virão na nossa existência. Da mesma forma que veio sobre a vida de Jesus, virão sobre as nossas vidas. É uma verdade, amados, que nós não podemos perder de vista e estarmos prontos para enfrentarmos estas situações. O apóstolo Paulo, com certeza, é um exemplo muito grande para cada um de nós. Ele nasceu por volta dos anos 5 a 10 depois de Cristo. Ele era um pouco mais novo do que Cristo Jesus, talvez uns 10 anos mais novo do que Cristo Jesus. No entanto, foi um homem que mergulhou na religiosidade, mergulhou nos princípios da igreja. Jesus, amados, também mergulhou nos princípios da igreja. Jesus foi fiel, ele cumpriu a Torá nos pormenores. Haja vista que ele foi fiel, ele era fiel, ele procurava guardar os princípios. No entanto, Jesus não é visto dessa forma. O apóstolo Paulo, no outro aspecto, ele era fiel à lei. Ele fazia parte da seita, do grupo chamado fariseu, que estava dentro da sinagoga. Era o grupo que era fiel, eram radicalmente fiéis à Torá. E esse homem, Paulo, como nós sabemos, ele era um perseguidor, vale a pena ressaltar isto, era um perseguidor daqueles que viviam de forma diferente da forma que ele achava correta. Veja como são as coisas. Ele olhava para os cristãos, para aqueles que seguiam o Mestre Jesus e não conseguia entender que novos princípios estavam sendo estabelecidos por Cristo, e ele achava que era seu dever guardar a originalidade do judaísmo, da igreja. E eis o porquê que ele perseguia tanto os cristãos, perseguia tanto aqueles que viviam de forma diferente. Mas a nossa história hoje não é para falar de perseguição de Paulo aos cristãos, mas dos seus momentos difíceis, alguns momentos difíceis. Haja vista que momentos difíceis na vida daquele homem, oh misericórdia, era de sobra. Todo dia ele tinha um momento difícil na sua vida. Mas esta é a realidade. O texto que nós vamos meditar, nós vamos ler apenas alguns versículos, haja vista que são 2 capítulos, capítulo 27 e 28 de Atos. Nós vamos ler apenas alguns versículos para que nós possamos nos situar e colher essas verdades para dentro do nosso coração. Nesse texto, amados, nós vemos que Paulo estava preso em Cesareia. Ele estava preso. Ele foi julgado ali pelo rei Agripa e também pelo governador Félix. E chegou um ponto que ele apelou para César: eu quero ser julgado pelo César. Vale ressaltar, se porventura alguém não sabe, que César não era o nome de um imperador. Era o título dado aos imperadores romanos. Na verdade, o imperador era Nero. Nero era o César do Império Romano. E ele apelou para o imperador, apelou para o César, o título dado aos imperadores romanos: eu quero ser julgado pelo imperador. E foi enviado para Roma. E nesta caminhada, nesta viagem para Roma, não foi fácil. Amados, nós quando passamos por alguns contratempos da nossa vida, entramos em parafuso muitas vezes, questionamos e questionamos, eis o porquês. Nós colocamos diante do Senhor tantos porquês que só misericórdia. Senhor, por que isto? Por que aquilo? Por que é desta forma? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O interessante, amados, é que Paulo, o apóstolo Paulo, em parte alguma desse texto, ele posiciona-se diante do Senhor e questiona o Todo-Poderoso: por que Deus? Por quê? Nós não vemos esse questionamento. Amados, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha todos os motivos para interrogar ao Senhor,
pelas suas dificuldades. Por que, meu Deus, tantas dificuldades? Por que isso? Por que era aquilo? Não é assim que nós fazemos? Quantas vezes, amados, nossos problemas é uma unha encravada. Nossos problemas é do tamanho de uma unha encravada. E nós nos levantamos e questionamos Deus. E colocamos Deus no canto de parede como se fosse isso possível. Mas quando nós olhamos para esse homem, ele entendia algo que nós muitas vezes precisamos entender. Jesus também entendeu. Nós precisamos entender que nós estamos sobre a face da terra para fazer a vontade do Senhor. E isso transcende, muitas vezes, o nosso entendimento, foge à nossa compreensão, que nós não estamos sobre a face da terra para usufruir o que essa terra tem a oferecer, mas para cumprir propósitos, para cumprir a vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava no fim da sua vida praticamente. Alguns anos depois dessa viagem, ele morreria. Seria morto, martirizado ali em Roma. E ele, com certeza, tinha uma certa consciência desta situação. Mas ele não questionou o Senhor. Em Atos capítulo 27, versículos 22 até o 25, nós vamos ver a promessa que o Senhor fez ao apóstolo Paulo naquela viagem. E a fé que esse homem tinha no Senhor. Ouça a leitura do texto bíblico. Diz a palavra: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Amém? Amados, esse texto, o apóstolo Paulo recebe uma mensagem do anjo. Diz a palavra: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo. Mas veja que interessante. Me chamou a atenção essa passagem, amados, porque o anjo de Deus esteve com Paulo. Foi uma situação milagrosa, surreal, fora da nossa realidade. Nós vemos que foi a manifestação do poder do Todo-Poderoso, da manifestação de Deus diante do apóstolo Paulo. O anjo vem e diz: olha, Deus está falando que esse barco vai naufragar, vai afundar, mas que todas as vidas serão preservadas. Talvez, amados, se fôssemos nós, perguntaríamos ao anjo: mas por que não acalma essa tempestade? Por que o Senhor não acalma? Por que o Senhor não firma esse barco em algum lugar para que o problema não seja tão grande? Por quê? Não é assim? Quando nós estamos no meio dos problemas, nós não nos colocamos diante do Senhor e falamos para Ele: Deus, aqui está a minha vida, faz. Nós gostamos de questionar e pedir. Irmãos, a palavra diz que o anjo falou a Paulo que haveria um livramento, mas também existiria perdas. A nossa vida é dessa forma, irmãos. O Senhor nos dá o livramento dia após dia. Se você hoje está neste lugar, é porque Deus conservou a tua vida, é porque o Senhor preservou a tua existência, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Só que nós nos deixamos tomar pelos problemas. Não somos resilientes. Nós não temos a capacidade de nos recuperar. Infelizmente, amados, é assim.
Essa capacidade da resiliência nos é dada pelo Espírito de Deus, é Ele que nos fortalece. A Bíblia diz que é o Senhor que nos dá forças, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos capacita, é Deus que faz-nos resilientes. Só que nós não acreditamos nisso. E nós nos deixamos dominar por todas as dificuldades. E vale ressaltar que nós não sabemos o que é que Deus quer para cada um de nós. Qual o propósito do Senhor na nossa vida? Imagino eu que o apóstolo Paulo, ele tinha, claro, a esperança de ser liberto. E realmente o foi. Ficou algum tempo solto ali em Roma, ficou numa prisão domiciliar, recebia as pessoas, falava de Cristo Jesus, mas chegou o momento que o imperador olhou para Paulo: é você. Veja como são as coisas. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo em meio a tantos desafios terríveis. Amém? Outro exemplo que nos é útil para a nossa caminhada: é necessário perseverança em meio às dificuldades. Nós somos perseverantes? Será que eu sou perseverante? Atos capítulo 27, versículos 42 até o 44, diz a palavra: o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém, amados? Irmãos, nesta palavra, nesse texto, o Senhor chama-nos a atenção através do exemplo do apóstolo Paulo, que nós não devemos desistir em meio às dificuldades. Nós não devemos desistir em meio às dificuldades. Porque o Senhor nos permite que as dificuldades venham sobre a nossa vida. Nós somos provados, passamos por momentos complicados, mas nós não podemos desistir. Desistir jamais. Você está pensando em desistir? Quem sabe você pensa em desistir? Quem sabe você olha para o Senhor e acha que o fardo é pesado, ou seja, as dificuldades do dia a dia, elas são pesadas, são grandes demais, e dá aquela vontade de voltar atrás, e desistir, de retroceder. Não foi essa, irmãos, a mensagem que o apóstolo Paulo passa através desse texto, mas ensina-nos a seguirmos sempre em frente. Nós não podemos deixar de andar, porque temos um chamado na nossa vida. Veja só, o apóstolo Paulo estava indo para Roma, ele era um prisioneiro, ele estava preso naquele navio. Mas mesmo assim, veio as dificuldades, outras maiores vieram, mas ele não desistiu de Deus, ele não abriu mão do Senhor, em meio às dificuldades não abriu mão, navio afundando não abriu mão, problemas não abriu mão, soldados querendo matá-los não abriu mão, ele confiou, porque ele sabia que Deus tinha um chamado na sua vida, e era necessário que ele estivesse ali em Roma. Essa é a verdade, amados, que nós precisamos buscar para a nossa vida. Os momentos ali eram tensos, eram críticos, mas Paulo não desistiu do Senhor. Entenda, é preciso perseverança, é preciso resistir às dificuldades, é preciso a capacidade de se recuperar diante dos problemas que surgem. E quando nós entendemos isso e buscamos essa recuperação no Senhor, o Espírito de Deus move de forma soberana na nossa vida. Irmãos, todas essas coisas, elas são frutos de decisões em favor do Senhor. É preciso tomarmos decisões que sejam agradáveis a Deus.
E eis aí mais um problema na vida do ser humano: tomar decisões que são agradáveis a Deus. Porque nem sempre as decisões que são agradáveis a Deus são agradáveis a nós como homens. Irmãos, se você observar bem esta palavra, se você ler os versículos dos capítulos 27 e 28, você há de ver as dificuldades pelas quais esse apóstolo passou, mas ele perseverou, havia perseverança, ele sabia em quem cria, e mesmo que houvesse um naufrágio, como houve, ele não abriu mão de Deus, amém? Não abriu mão do Senhor. Mas vamos um pouco mais à frente, ainda em Atos, agora capítulo 28, nós vamos ler versículos 3 até o 6, e vamos ver, irmãos, como Deus age quando você é fiel. Atos 28, versículos 3 até o 6. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira, num feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a bicha pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles, os bárbaros, esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Irmãos, às vezes a vida da gente é assim. Primeiro você está preso no navio, preso nos problemas da vida. Aparece uma tempestade assustadora, a tua vida é destroçada. A tempestade vem de uma forma tão forte que destroça a tua vida. Quando você acha que chegou, que está em terra firme, que aparentemente as coisas se acalmaram, eis que mais um grande problema surge. Nesse caso, diz a palavra que o apóstolo Paulo, ele pegando alguns gravetos, alguns pedaços, uns ramos, enfim, colocava numa fogueira. E ao pegar aqueles gravetos, uma cobra o picou e ficou grudada na sua mão. E aqueles que eram nativos daquela ilha, ao verem aquela situação, certamente conhecia a espécie da cobra, da serpente, ficaram ali como espectadores. Ele vai morrer, ele vai cair, vai inchar, vai morrer. E passa 10 minutos, ele vai cair, vai morrer, meia hora, vai morrer, 1 hora. Já estavam meio desanimados. Não vai morrer, esse cara não morre, ele é um Deus, ele é um Deus. É assim que Deus faz na vida da gente. Quando nós depositamos nele a nossa fé, mesmo que tu sejas picado pelos problemas da vida, os mais tensos, não tirarão a tua vida, não roubarão a tua paz, porque ela nos é dada pelo Senhor. A nossa paz é a paz do Senhor. E o interessante, amados, é que nós também temos espectadores ao nosso redor. São aqueles que olham para a tua vida, ele vai cair, ele vai pecar, ele vai deixar, esse negócio de ser crente não é para ele. Aponta o dedo para você, encontram na tua vida um tanto de problemas, falam mal de você, quem sabe te difamam por aí. É dessa forma, irmãos. Foi essa a atitude dos bárbaros com relação ao apóstolo Paulo. Mas Paulo enfrentou resiliente mais este problema. Ele não desistiu. Ele não desistiu. A sua vida, na verdade, desde Cesareia, até um pouco antes,
estava sendo marcada por uma grande tempestade. Só problemas, só problemas. Mas ele não abriu mão de Deus, porque ele sabia em quem cria. E sabia que Deus tinha um propósito na sua vida, na sua viagem até Roma. Mesmo sendo prisioneiro, mas ele tinha convicção que algo Deus faria através dele. Nós precisamos ter essa convicção que algo o Senhor há de fazer através da nossa existência. Talvez você esteja hoje sendo machucado, quem sabe a cobra picou a tua mão, picou a tua vida. E você olha para si mesmo e acha-se doente. Não veja a tua vida dessa forma. Paulo não se deixou dominar pela situação, mas ele olhou para o Senhor, ele olhou para o Todo-Poderoso, e mesmo em meio às circunstâncias que não eram boas, ele sabia quem era o seu Deus. E diz a palavra que, por fim, aqueles bárbaros, pessoas que não conheciam o Deus de Paulo, também não eram judeus, não eram praticantes do judaísmo, não conheciam o Todo-Poderoso. Eles concluíram que Paulo era um Deus, concluíram que Paulo era diferente, não era um ser humano normal, conseguiram ver a divindade em Paulo. E eu quero afirmar para você: permita que aqueles que te cercam vejam em você a divindade. Veja em você um Deus. Veja que você é diferente. Veja que teus passos são diferentes, as tuas ações são diferentes. Que possam enxergar na tua vida, nas tuas práticas, que você é um Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor habita no nosso coração, e nós precisamos passar a imagem do Senhor, a presença de Deus, onde quer que nós estejamos. Ou seja, que vejam em nós a presença do Senhor, que vejam em nós Deus. E foi assim que aqueles bárbaros conseguiram ver em Paulo. Eles concluíram que aquele homem era diferente. Deus faz assim, irmãos. Deus, Ele guarda a tua vida no meio das tempestades, no naufrágio, mesmo picado por uma serpente. Deus guarda, Deus te abençoa, Deus é com você. Às vezes não é da forma que nós gostaríamos que fosse, mas Deus é sempre com aqueles que são fiéis. Acredite nisso. E para finalizarmos essa palavra, vamos ainda ler Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31. Ouçam só. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, diz a palavra que o apóstolo Paulo, ele chegou a Roma e não foi julgado. Não foi julgado porque as testemunhas não compareceram ali. Ele ficou preso em Roma, mas numa prisão domiciliar, na qual ele tinha liberdade de receber as pessoas, de falar de Cristo Jesus, e eis aí o propósito de Deus que veio à existência. Certamente, amados, muitos ali em Roma ouviram através da boca de Paulo a respeito de Jesus Cristo. A respeito de Jesus Cristo. Conheceram a Jesus, tiveram as suas vidas transformadas pela graça do amado. Eis aí, irmãos, o plano do Senhor para o apóstolo. Um plano que poderia ser desenrolado de uma forma fácil, de uma forma não tão complicada. Mas nós vemos que o Senhor muitas vezes permite que as complicações, que as dificuldades, que os problemas se avolumem de uma forma tal a ponto de sermos provados à exaustão. Mas é necessário que haja uma resiliência, que sejamos resilientes
Paulo, amados, foi resiliente diante dos desafios. Ele não murmurou contra o Todo-Poderoso, ele não questionou o Senhor, mas ele aproveitou a oportunidade para testemunhar de Cristo Jesus naquele lugar. E o fez com coragem, com determinação, porque Deus estava sempre com ele. Amém? Com essa palavra de hoje, o Espírito Santo de Deus fala a cada um que é necessário sermos resilientes. Oh, glórias! Que tenhamos a capacidade de resistir às dificuldades, de nos adaptarmos às situações. Veja, o apóstolo Paulo se adaptou às situações. Ele saiu preso, chegou preso em Roma. Nesse íntere, quantas dificuldades, quantos problemas. Em Roma, na prisão domiciliar, ele se adaptou àquela situação, não perdeu tempo, falou de Cristo, usava o seu tempo para falar de Jesus. Até que, diz a palavra, que ele foi assassinado em nome de Cristo, por amar a Jesus. Ele foi assassinado, nem uma morte digna, tipo assim, morreu de tanto viver, nem isso. Ele foi assassinado, provavelmente com uma idade inferior a 60 anos, já que ele nasceu por volta do ano 5 até o ano 10 e morreu aproximadamente no ano 67, aproximadamente com 60 anos, 60 e pouco, ou um pouco menos de 60 anos. Esta foi a vida do apóstolo Paulo sobre a face da terra. E veja o que ele fez. Tudo isso, irmãos, é porque ele amou o Senhor acima de todas as coisas. Ele depositou aos pés do Senhor a sua vida. Como eu disse antes, nós poderíamos usar Jesus como esse exemplo, mas nós olhamos para Cristo e o vemos meio que especial demais. E nós não conseguimos ver a humanidade do Senhor da forma que ela era, e era humano em todos os aspectos. Passou pelas mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos. Jesus com certeza também foi resiliente. A resiliência fazia parte da sua vida, e ele era fortalecido pelo Senhor, como Paulo foi fortalecido por Deus, e como Deus quer fortalecer a cada um de nós. Amém? Que nós possamos buscar o Senhor, nos deixar dominar pela presença do Espírito de Deus, porque o Senhor é bom e a sua graça dura para sempre. Amém? Olhe para o Senhor, olhe para Deus. Nós não entendemos os propósitos de Deus, não entendemos os planos do Senhor, mas eles existem. Eles existem, apenas isso, eles existem. Não há sobre a face da terra um servo de Deus para o qual o Eterno não tem um propósito e ou um plano. Amém? Vamos então ficar firmes, porque o Senhor é conosco. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por essa palavra, que Tu venhas aplicá-la ao nosso coração, Senhor, para que sejamos resilientes. Oh Deus, que possamos superar as adversidades que surgem, porque temos essa força que vem de Ti. Oh Deus, fala conosco sempre, ensina-nos a palavra, em nome de Jesus, amém, aleluias. A jornada resiliente de Paulo em meio às tempestades, a nossa jornada em meio às tempestades, amém? Fiquemos firmes. Mensagem 1231.